Correção da lista número 3. Exercício 1. Certo capital foi aplicado a uma taxa de juros simples de 10% ao ano, durante 2 anos e 6 meses, rendendo R$400. Qual o capital aplicado? Então, nossa pergunta, qual o capital aplicado? Então, o que nós temos? O capital foi aplicado a uma taxa de juros simples de 10% ao ano. Então, a taxa de juro é o nosso izinho lá da fórmula. Durante 2 anos e 6 meses. Então, nosso tempo. 2 anos e 6 meses. Rendendo R$400. Meu capital rendeu, meu capital aumentou. Então, esses R$400 para nós aqui refere-se ao juro. E aí, lembrando, taxa e tempo sempre na mesma unidade. Eu tenho taxa anual, tempo, parte em ano, parte em mês. Então, vamos lembrar aqui, 6 meses seria o equivalente a meio ano. O que é meio ano em decimal? 0,5. Então, 2 anos e 6 meses me dão 2,5 anos. Então, eu tenho lá, juro é o capital multiplicado pela taxa multiplicado pelo tempo. Se você dividir por 100, não precisa colocar aquele denominador 100 aqui que foi mostrado no vídeo. Se você não dividir por 100, aí você coloca para não correr o risco de esquecer. Então, se eu dividir aqui 10 para 100, eu vou achar 0,1. Por que eu tenho que dividir? Porque 10% é um valor simbólico. Então, essa parte de símbolo aqui no meu número precisa ser convertida para um valor numérico. Então, vai ficar, juro, 400. Meu capital, que eu não sei qual é. Minha taxa, 0,1, multiplicado para 2,5. Então, 400 vai ser igual. Vou multiplicar aqui 0,1 por 2,5. 0,1 multiplicado para 2,5 vai ficar 0,25C, que é o capital que eu quero. Inverte a sua igualdade, 0,25C é igual a 400. Isola o valor de C, 400 dividido para 0,25. O que nós temos aqui? Um valor inteiro para ser dividido por um valor em decimal. Lembra que a quantidade de casas decimais deve ser igualada. 400 é um número inteiro, então a vírgula fica aqui. Eu tenho 2 casas decimais, então coloco 2 zeros aqui. E aí, então, eu esqueço a vírgula do meu número. Então, eu vou ficar com 40.000 para ser dividido para 25, o que vai nos dar um total de 1.600. Então, o nosso capital nesse exercício número 1 é de R$1.600. 2. Durante quantos dias um capital de R$3.200 deve ser aplicado a uma taxa de 1,8% ao mês no sistema de juros simples para que renda R$48? Então, durante quantos dias? Então, aqui nós devemos encontrar o tempo. E esse meu tempo vai ter que ser dado em dias. Um capital de 3.200 tem que ser aplicado a uma taxa de 1,8% ao mês, para ele render R$48. Então, vamos lá. Dia, aqui está em mês. Então, eu já posso aqui efetuar uma conversão. Além da divisão por 100, eu também vou dividir por 30. Por que por 30? Cálculo comercial
considera-se o mês tendo 30 dias, tá certo? Então, aqui, se eu dividir 1,8 para 100 e depois para 30, eu vou achar 0,0006. Automaticamente aqui, então, eu já vou achar o meu tempo em dias. Então, agora é só fazer lá a substituição. Então, eu tenho um juro de R$ 48,00, eu tenho um capital de 3.200, que eu vou multiplicar pela taxa, que é 0,0006, multiplicado aqui pelo meu tempo, ok? Então, vamos lá a nossa multiplicação. 48 vai ser igual. Efetuando a multiplicação de 3.200 por esse decimal, nós vamos achar 1,92t. Vou inverter aqui a igualdade e vou transferir o meu valor 1,92 que está multiplicando, dividindo. E aí, o mesmo processo lá do anterior. Se você for montar a divisão, tem que igualar com as decimais. Então, vírgula, duas casas, coloco 2 zeros. Então, quer dizer que eu vou dividir 4.800 por 192. Eu vou achar 25 dias. 3. Um capital de R$ 2.000 rendeu em 3 anos juros simples de R$ 2.160. Qual foi a taxa anual de juros da aplicação e a taxa mensal? Então, um capital de R$ 2.000. Ele rendeu em 3 anos. Juros simples de R$ 2.160. Qual foi a taxa? E aqui eu tenho que dar a taxa anual e tenho que dar a taxa mensal. Então, são duas respostas aqui, não pode esquecer disso. Então, vamos trabalhar aqui da seguinte forma. Substituindo lá os nossos valores. Então, meu juro é 260, meu capital é 2.000, a taxa de juro é o que eu procuro, vou multiplicar aqui por 3. 260. Então, eu vou ter 2.000 para multiplicar para 3. Então, eu vou ter 6.000. Vou inverter a minha igualdade e transferir o valor 6.000 dividindo aqui. Então, eu vou ter aqui 2.160 para dividir para 6.000. Então, eu vou achar um i correspondente a 0,36. Esse valor que eu achei aqui, ele está em decimal, ele não está em forma de taxa percentual. Lembra que para substituir na fórmula, eu tenho que dividir o meu valor em porcentagem por 100? Para eu retirar o valor simbólico? Então, quando eu acho taxa, eu acho o meu valor em decimal. Então, aqui para voltar para a taxa, eu vou multiplicar para 100. Então, eu vou ter 36%. Como é que eu usei o tempo? Eu usei o tempo em ano, não é isso? Porque ele me falou que eram 3 anos. Então, esse 36 é a taxa anual. Como é que eu passo essa taxa anual para a taxa mensal? Vou dividir o 36 por 12. Então, quer dizer que mensal eu vou ter 3% ao mês. 4. O preço à vista de uma mercadoria é R$ 130. Então, se eu pago hoje, pago 130. O comprador pode pagar 20% no ato da compra e o restante em uma única parcela de R$ 128,96, vencível em 3 meses. Admitindo-se o regime de juros simples,
qual a taxa de juros anual cobrada na venda a prazo? Então, vamos lá. Se eu pagar hoje, eu pago 130. Mas eu tenho a opção de pagar 20% hoje e o restante daí a 3 meses. Então, primeiro passo, calcular 20% de 130. Então, eu tenho, ó, 20% de 130. Os primeiros exercícios lá de porcentagem. Então, o que é 20%? Não é 20 dividido para 100? Então, 0,2 multiplicado para 130. Então, lembrados da nossa primeira lista lá? O que eu vou achar? R$26. Então, R$26 é o que eu vou pagar hoje. O resto, não é isso? O restante é que eu pago depois. Só que aqui tem um detalhe. Custa 130 total hoje. Eu tenho a opção de pagar 20%. Eu tenho a opção de pagar R$26 hoje. Então, se eu subtrair, eu descubro que o restante desse valor corresponde a R$104. Só que daqui a 3 meses, eu não vou pagar R$104. Quanto é que eu vou pagar? R$128,96. Ou seja, eu estou pagando a mais, não é isso? Quanto é que eu vou pagar a mais? Então, olha só, nós teríamos, então, R$128,96. Subtraindo aqui os 104, eu determino o que eu vou pagar a mais. Quanto é que eu vou pagar a mais? R$24,96. O que é esse valor a mais que eu estou pagando? É o juro, não é isso? Esse valor aqui, que está incluso o juro, para mim aqui, ele seria o montante. E esse 104 aqui, para mim, seria o capital, correto? Então, vamos lá, substituindo lá na formulazinha. Então, eu tenho que o meu juro é R$24,96. Eu sei que o meu capital seria 104. Ele me pediu uma taxa anual, não é isso? Depois, lá no final, a gente faz aí a conversão. Eu vou pagar a minha parcela daqui a 3 meses. Então, esse é o meu tempo. 3. Então, eu vou multiplicar aqui 104 por 3. Como é que vai ficar? R$24,96. Eu vou achar 312i. Vou inverter aqui a minha igualdade para que eu possa efetuar aqui a minha divisão. Então, vou ficar com 24,96 para dividir para 312. Não é isso? Então, o que eu vou fazer aqui? Nós vamos pensar lá na situação do completar as casas decimais. Então, agora é aqui que falta a casa decimal. Então, vírgula, não é isso? Porque é um número inteiro. A vírgula fica imediatamente após aqui meu último algarismo. Tem 2 casas decimais aqui, eu coloco essas 2 casas decimais. E aí, eu corto a vírgula e efetuo aí a minha divisão. Se eu efetuar aqui a minha divisão, eu vou achar 0,08. Aí, lembra, tem que multiplicar para 100 para virar taxa. 0,08 multiplica para 100, vai ficar 8%. Só que isso aqui é 8% ao mês. Por quê? Porque eu usei o tempo em mês. Então, se eu quero a taxa anual, que é o que foi pedido, eu vou pegar o 8 e multiplicar para 12. Então, eu vou ter 96% ao ano. Então, a alternativa correta aqui é a letra E. 5. Em uma loja, certa mercadoria é vendida à vista por R$125, podendo também ser paga em uma única parcela 120 dias após a compra por R$145.
determine a taxa de juros simples mensal aplicada pela loja. Então, a mercadoria é vendida à vista por R$ 125. Posso pagá-la daqui a 120 dias por R$ 145. Ou seja, eu vou pagar daqui a 120 dias, mas eu vou pagar a mais, eu não vou pagar o mesmo preço. Eu tenho aqui, então, montante R$ 125 mais R$ 20, não é isso? Por quê? 125 é o meu capital, quer dizer que eu vou ter juro de R$ 20, que vai me dar os R$ 145, que é o que eu vou pagar daqui a 120 dias. Então, meu tempo aqui é 120 dias, ele quer saber a taxa de juro mensal, não é isso? Então, ele quer o I mensal. Se aqui eu tenho dias, eu já posso fazer aqui a conversão. Então, eu tenho aqui, ó, 120 dias vai me dar o quê? 4 meses, porque aí no final não preciso mais fazer conversão. Então, vamos lá. Eu tenho um juro de R$ 20, tem um capital de R$ 125, tem uma taxa que eu não sei e tem um tempo de 4 meses. 125 multiplicado para 4 vai me dar 500i, que vai ser igual a 20. Eu já fiz aqui a inversão da igualdade. 20 dividido para 500. Se eu dividir 20 para 500, eu vou achar 0,04. Lembra que esse 0,04 tem que ser multiplicado para 100. Então, eu vou ter uma taxa de 4% ao mês. Qual deve ser a taxa mensal de juros simples em que um capital deve ser aplicado para que ao final de 3 anos e 4 meses o montante obtido seja o dobro do capital investido? Qual deve ser a taxa mensal? Então, eu quero o meu percentual dado em mês. O meu capital vai ser aplicado durante um período de 3 anos e 4 meses. Então, tempo: 3 anos e 4 meses, não é isso? Já faço aqui uma conversão toda para mês. 3 anos e 4 meses vai me dar um total de 40 meses. O meu capital, não é isso? Vai ficar aplicado durante esse tempo. E o meu montante, que é o que eu pego lá no final, vai ser o dobro do capital que eu investi. Opa! Cadê o capital? Não tenho capital. Eu tenho apenas a dica. O montante vai ser o dobro do capital. Você pode trabalhar com o capital como sendo incógnita, usar C mesmo, ou você pode fazer uma suposição. Como assim, professora? Eu tenho capital e eu tenho o quê? Montante, não é isso? O meu capital, X, vai dobrar. Então, vai ser 2x, correto? Então, você pode supor, por exemplo, se eu colocar que eu apliquei um capital de R$ 100, se o meu montante vai ser o dobro, eu vou ter um montante equivalente a R$ 200. Ou seja, significa que o meu juro tem que ser igual ao meu capital, não é isso? Porque se eu tinha R$ 100, para ele virar 200, eu vou ter que ganhar R$ 100 de juro, correto? Então, esse valor 100 aqui, ó, é uma suposição. Qualquer valor que você utilizar, desde que você obedeça a situação de o montante ser o dobro do capital, você vai achar a resposta correta. Se você não atribuir valores, você usa capital sendo C, montante 2C. Você pode utilizar a fórmula do montante
ou você pode usar a fórmula do juro. Se você usar a fórmula do juro, lembra de substituir no juro o mesmo valor que você atribuiu lá para o capital, tá ok? Qualquer uma das duas situações aí tá correta. Se eu pensar na fórmula do montante, que nós não utilizamos nenhuma vez, meu montante eu sei que é o capital acrescido dos juros. E eu sei aqui, ó, que o que é o juro? É o capital multiplicado pela taxa multiplicado pelo tempo. Você pode, inclusive, colocar em evidência aqui, ó, esse valor de C para usá-lo depois. Mas pode resolver nesse mesmo processo aqui. Então, meu montante, eu sei que é 200. Meu capital, eu sei que é 100. Mais capital de novo, não é isso? Taxa, não sei, estou procurando. E o meu capital aqui é 40. Então, eu tenho 200 igual 100, e aí eu vou resolver aqui, não é isso? 100 vezes 40. Então, eu vou ter o quê? 4.000 e... Aí, eu tenho, joga a minha incógnita para o primeiro membro, mantenho 100, volto com o 200, menos 200. Então, eu vou ter aqui, menos 4.000 e... menos 100. Eu sei que eu vou ter que multiplicar para menos 1, não é isso? Então, eu vou ficar com 100 dividido para 4.000. Pode cortar aqui os zeros, sem problema nenhum, ó. 2 zeros do numerador, 2 zeros aqui do denominador. Então, eu sei que eu vou ficar com 1 dividido para 40. 0,025. Multiplica para 100, não é isso? Desloca a vírgula aqui 2 casas. Então, vai ficar 2,5%. Ano, mês, como é que vai ser? Eu usei meu tempo todo em meses, não é isso? Então, quer dizer que a taxa que eu encontro é também dada em mês, que é o que ele nos pediu.